Olá pessoal, então hoje iremos falar sobre Exu, não o Exu entidade, mas o Exu Orixá, que aqui no sul chamamos de Bará. Então, para isso, nós devemos entender que Exu Bará basicamente é o Exu Orixá, cultuado na África, tá? Em Nagô. Em Yorubá é Exu. Para entendermos a relação de Exu deidade, como eu prefiro chamar, né, Exu deidade, nós devemos entender a questão do sincretismo, né, que é muito interessante. Muita gente tem preconceito com isso. Eu tenho clientes que preferem não ter uma imagem de Exu Bará, de Exu Orixá, né, em suas casas, mas simpatizam mais com a imagem de Santo Antônio. E isso é algo que nós devemos compreender, né? Um pai de santo, um dirigente, ele deve ter essa lucidez e compreender que o ser humano é limitado, existem algumas limitações, algumas pessoas têm medo de trabalhar com isso, mas não é por isso que nós vamos deixar de atender as pessoas. Então nós atendemos as pessoas de acordo com o que temos. Tá? O sincretismo não tem mal nenhum no sincretismo, tendo a consciência de que quando você atinge uma lucidez já considerável, o sincretismo não é mais necessário para você. Mas mesmo assim, muitas vezes, mesmo você tendo uma lucidez bastante avançada, às vezes você deve trabalhar com o sincretismo, como a magia europeia trabalhou muito com o sincretismo para poder sobreviver. O sincretismo não é uma coisa que surgiu apenas no Brasil, surgiu na Europa, o sincretismo. Né? No tarantismo, por exemplo, a tarantela, para se trabalhar com o exorcismo, porque a tarantela é um exorcismo, né? A psicarela, a psicata, que é a picada da aranha, daí vem o tarantismo, daí vem a tarantela, que era uma forma de exorcismo, se trabalhava com o São Paulo, por exemplo. E os exorcistas da época, no século XV, eles tinham que usar, por exemplo, a imagem de São Paulo para poder auxiliar as pessoas que eram devotas disso. Então, é uma forma de adaptação. A maturidade de um pai de santo, a maturidade, a lucidez, né, de um dirigente espiritual, ela parte daí. Então, nós devemos estudar isso de forma consciente, racional e acadêmica. Então, para isso, vamos trazer aqui um excelente livro do Christian Siqueira, tá? Falando do seu sete da Lira, um presente do pessoa comum, uma maravilha. Tá? Vamos abrir na página 171, que é verdade, é a página 171, e vamos compreender um pouco a história do surgimento de Santo Antônio, né? Quem foi Santo Antônio? Então, nascido em Lisboa, Portugal, no ano de 1195, Santo Antônio, cujo nome de batismo é Fernando, é um dos santos mais populares da Europa. Membro de uma rica família portuguesa, movido pelo exemplo de São Francisco de Assis, veio renunciar a todos os seus bens e heranças no ano de 1208, quando entrou oficialmente na ordem franciscana, indo viver no mosteiro de São Vicente, em Coimbra. Considerado milagroso por todos o que conheciam ou que com ele tinham contato, o santo foi figura ativa em muitos relatos de curas e graças, além de possuir dons raros. Quando aqui o Siqueira está falando sobre os dons raros, a gente tem que fazer um parênteses aqui, tá? Os profetas em Israel, todos os profetas, tá? Quando surge o templo de Israel, existiu uma forma de seleção, resselecionar aqueles profetas que iriam agora, a partir de agora, profetizar para o templo, e os profetas já existiam antes do templo. Então começou a existir uma caça às bruxas em Israel, tá? Em Jerusalém, para destruir todos os profetas que profetizavam não em nome de Jeová, de Odkei, mas que profetizavam em nome de Baal, profetizavam em nome de Israel, né? Porque Israel é um deus também, é um demiurgo. Então, da mesma forma que Santo Antônio aqui havia dons raros que Santo Antônio incorporava, ele tinha incorporação, né? Era muito mal visto nessa época esse tipo de ato, ainda mais advindo de um santo. Ele foi se tornar santo mais tarde, a gente vai ver isso agora aqui. Então a questão da mediunidade, ela não é uma questão restrita apenas ao espiritismo, à quimbanda, à umbanda, mas sim a mediunidade é uma faculdade humana intrínseca no ser. Pois bem, continuando aqui,
Aí ele dá um exemplo. Ó. Um exemplo é o da bilocação, ou seja, o poder de estar em dois lugares ao mesmo tempo e agindo ativamente de forma diferente em cada um deles, servindo-se disso para fazer o bem aos que precisassem. O que é isso? Projeção astral. Santo Antônio, esse santo, é o Fernando, né? Nome muito bonito, por sinal, nome de santo, né? Ele fazia, ou seja, projeções astrais, né? Ele trabalhava nisso. Então a gente vai pegando essas nuances, né? Aí tem a parte aqui, ó, que é mais importante, tá? Até os dias de hoje é conhecido como Santo da Palavra, porque além do movimento rápido que ele tinha, ou seja, da projeção astral, da habilidade em se projetar astralmente para realizar curas e trabalhos, ele tinha o dom da palavra. O que é isso, a palavra? A comunicação. Então, a comunicação, além da rapidez, né, astral, ele tinha o dom da palavra. O que é isso? Hermes, né, Mercúrio. Aqui, até hoje os dias é conhecido como Santo da Palavra, dada a grande força de comunicação com a qual era adotado. 32 anos depois, ou seja, número cabalístico muito poderoso, é o número que antecede o 33 do grau da maçonaria, depois de sua morte, em 1263, na exumação dos seus restos mortais, constatou-se que a sua língua, que é justamente o símbolo da comunicação e da palavra, estava intacta, enquanto todo o resto do corpo já se encontrava em processo de decomposição. Sua língua ainda hoje pode ser vista pelos fiéis no grande relicário que a conserva em sua basílica em Pádua, na Itália. Outro ponto interessante. Como vivia em uma época em que o casamento era marcado pela presença do dote familiar, aqui nós vamos entender por que Santo Antônio se tornou o santo casamenteiro. O santo contribuiu, ou seja, Santo Antônio Fernando, contribuiu para que várias moças carentes de sua época se casassem, providenciando para elas, por meio de doações, os dotes que necessitavam para que fossem selados os matrimônios. Isso fez com que, mais tarde, o mesmo fosse aclamado como o santo casamenteiro, aquele ao qual pessoas de ambos os sexos recorrem em suas preces para se casarem. O poder sobre os espíritos malignos era outra característica marcante da vida de Santo Antônio. Ele foi visto em várias situações em luta corporal com o invisível pelas pessoas que com ele convivia. Luta corporal, o que é? É incorporação. Ele entrava em incorporação, ele era médio de transporte. Então, aqui a gente já começa a compreender que o buraco é mais embaixo, pessoal, tá? Com todo respeito aos dirigentes espirituais, né, principalmente o pessoal da Quimbanda, do resto do Brasil, que tem às vezes algum preconceito com o orixá, ou preconceito ou escolha, opção, né, em não cultuar o orixá. A questão não é não cultuar o orixá. O orixá, ele vai existir cultuando ou não, ele vai estar ali. Né? Exu Bará, geralmente, o Exu Orixá também, mas Exu Bará, especificamente esse nome, Bará, ele representa o corpo, tá? O corpo, o movimento e também, por consequência, a fala. Então, por isso que Bará é o mestre dos caminhos. Geralmente ele é retratado com um vestidão vermelho e sem camisa. É por isso que os Exus, muitos Exus, eu tenho alguns Exus que preferem vir sem camisa, eles assim exercem melhor suas funções. Por quê? De peito aberto. Baphomet, a figura de Baphomet está sem camisa, então mostrando os seios, a abundância, né? A fertilidade após a fecundação. Né? Isso é muito interessante, o leite, né? O leite, os seios. Né? Primeiro existe a semente branca e junto com a semente vermelha, e depois vem o líquido, a fonte, né? A fonte das bênçãos, os dois seios. Então, nessa introdução, nós vimos a questão do Exu, a importância do Exu Bará, que para nós aqui no Rio Grande do Sul, na Quimbanda do Rio Grande do Sul, é muito importante, principalmente no batuque, tá? E todo mundo aqui tem um pezinho no batuque, na nação, né? São as nações da África, né, que trouxeram essa cultura. Nós aqui, sim, geralmente na Quimbanda, a gente não necessariamente cultua, mas a gente tem essa conexão, porque o Exu está ligado à energia telúrica. Então, estando ligado à energia telúrica, ou seja, a energia que vem da Terra, da própria manifestação do negativo da Terra, que se manifesta em positivo, nós temos essa possibilidade de incorporar o Exu entidade. Então, às vezes, penso, né, ser um pouco hipócrita as pessoas que
usam a palavra Exu para a entidade, mas recusam a palavra Exu para o orixá. Então não usem a palavra Exu para a entidade, inventem outro nome, inventem outra coisa, mas se não inventam outra coisa, pelo menos reconheçam que a palavra Exu, Exu, de entidade, vem do orixá Exu. Reconheçam, respeitem a espiritualidade, respeitem o sincretismo passado, não precisem viver com o sincretismo, não precisem cultuar o sincretismo. E afinal de contas, sincretismo existiu em todo lugar do mundo, tá? Não é uma coisa que só existiu aqui no Brasil, então nós devemos ter essa consciência e respeito pela tradição, pelos fundamentos anteriores. Devemos estudar antes de falar besteira. Então devemos compreender que Exu, o Exu entidade, está totalmente ligado ao Exu orixá, totalmente ligado ao Exu bará, e sem o mesmo não teriam a possibilidade, através da energia telúrica que vem de baixo, incorporar. Então, muito obrigado. No próximo vídeo falaremos sobre Lúcifer. Esse foi uma dica de um inscrito aqui, que é membro, né, o Euler. Muito obrigado, Euler, pela presença e tentaremos agora colocar cada vez mais as questões que estão sendo abordadas aqui, sugeridas, né? Tentaremos abordá-las para assim podermos entender um pouco melhor. Então nós vamos entendendo já a questão do que é o Exu, nós vamos entender melhor o que é Lúcifer e por que Lúcifer está no reino da lira, por que Lúcifer aparece tanto no reino da lira. Sincretismo? Será que Lúcifer é sincretismo? Veremos no próximo vídeo. Até mais. Salve o reino da lira!